Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aí, para ler, irmãos, eu uso óculos, viu? Os irmãos podem se assentar. É com muita alegria e satisfação que eu tomo a tribuna nesta noite, com uma grande responsabilidade de trazer uma palavra para nós nessa noite. Porque toda palavra que vem de Deus, ela tem um propósito, ela nunca desce sem fazer aquilo que lhe apraz. Ela é como a chuva, ainda que os matos estejam secos, qualquer pouca quantidade de chuva que cai, ela vai trazer o benefício aonde cair aquela água. E nós temos certeza que a palavra de Deus fará conosco tudo aquilo que nós quisermos que esta palavra faça, se o nosso coração estiver disposto e aberto para receber a palavra de Deus como água purificadora dentro de nós. E eu quero já que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Nosso irmão João. João era o nome do meu pai também, viu, falecido. João capítulo 21. Dos versos 15 ao 17. Minha esposa estava falando assim, você está nervoso? Toda hora me dando uma cutucada. Eu falei assim, eu acho que eu vou ficar nervoso. Você está me perguntando se eu estou nervoso? Eu acho que eu vou ficar nervoso para justificar. Então, estou nervoso. Do 15 ao 17, diz assim, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se, por Jesus lhe ter perguntado terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Quando nós começamos na caminhada cristã, e quando nós recebemos o chamado, só que antes disso, eu só quero dizer aos irmãos que o Paulo, a quem nós oramos aquele dia, ele já se encontra em casa, estará recebendo o resultado da biópsia que ele fez em casa. Ele recebeu uma bênção em estar internado, foi que ele emagreceu 25 quilos. Ele tinha, assim, era um pouquinho cheinho, então ele foi abençoado com esses 25 quilos que ele perdeu. Então, nem tudo é perda. Então, Paulo está em casa, vai receber o atestado, o resultado da biópsia e temos certeza que Deus está no controle. Meu filho, que eu pedi aos irmãos que orassem, ele tem mudado muito, mas muito mesmo. E o meu coração tem se alegrado dia a dia com a nova posição que meu filho Mateus tomou. Hoje está aqui, minha filha comigo, meus irmãos, minha esposa, primos. Aí eu me senti naquele versículo, falei assim, Jesus, aí fora estão tua mãe, teus irmãos. Aí eu estou sentindo mais ou menos isso aqui agora.
Está em casa. Então, no começo da nossa conversão, nós entramos com um amor tão grande que você não sabe o porquê que você pega a Bíblia toda hora para você ler. Você não sabe o porquê que toda hora você quer orar. Você não sabe o porquê que faz sentido você passar fome e jejuar. E você também não começa a não entender o porquê muita gente que serve a Jesus não serve de todo o coração. Eu lembro que quando eu fui chamado, quando o Espírito Santo me tocou, era uma época de novidade em que se falava-se de nova era. É que a nova era está chegando, e que a nova era está chegando. E quando eu era criança, a gente escutava muito aquele áudio da última trombeta. Os irmãos já escutaram esse áudio da última trombeta? Então, quando eu escutava esse áudio da última trombeta, todos os pecados que eu tinha cometido lá fora, que na minha igreja naquele tempo não permitia jogar bola, então isso era um pecado. Então, não permitia algumas coisas que a gente sabe que era só de doutrina daquele tempo. Então, quando eu escutava aquele áudio da última trombeta, eu corria para dentro do quarto e ia orar, mas por medo daquela mensagem que eu estava escutando. Então, eu falava, Senhor, não quero ficar aqui nessa terra, não. Aí falava, Rose, que era lá da interpretação, aquelas mulheres gritando e aquela perturbação no áudio, e aquilo já me perturbava e já me deixava um pouco aflito. E eu ia para o quarto orar. Mas no outro dia eu estava jogando bola de novo, estava brincando com os meninos, estava sendo menino no meu tempo. Não tinha celular, tinha que ser menino de jogar biloca, gude, enfinca, bola, essas coisas todas. E passou-se um tempo. Aí eu estava trabalhando no Conjunto Nacional, e no percurso eu escutei um rapaz falar que a nova era estava chegando. E, com o chegar da nova era, eu percebi, então nós estamos chegando num tempo de um fim. E naquele dia eu senti medo do tempo do fim, igual o medo que eu sentia quando eu escutava aquele áudio da última trombeta. E eu percebi que naquele medo que eu tinha sentido naquele dia era um medo diferente. E eu queria muito que já chegasse o dia de domingo para que eu fosse até a frente da congregação, levantar as mãos e me converter. Mal eu sabia que naqueles dias ali, o Espírito Santo já tinha movido dentro de mim e que já tinha me separado para ser filho. Então, fui até a congregação no domingo e, quando fez o apelo, eu era o primeiro, eu estava ali, glória a Deus. É como se fosse aquela coisa, agora eu estou legitimado. Eu queria, mas agora eu estou legitimado, porque eu fiz o meu testemunho na frente dos homens. Então, eu orava muito. Eu ia para o meu serviço, aí eu ia para dentro do banheiro, aí eu tirava alguns minutos de oração e saía. Aí eu fazia jejuns prolongados. E eu ia de Braslândia ao Plano Piloto, lendo a Bíblia. E tinha pessoas que me perguntavam, por que você faz isso? Eu não sabia, mas eu era tomado por uma vontade incansável de ler e orar. E eu gostava, no começo também, de fazer pequenos debates para saber como é que eu estava a minha leitura, né, se tinha alguma coisa, porque eu achava meio complicado você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e que você vê que aquela mesma história que você leu num livro de outro está contada diferente. E como assimilar essas informações? Ia lendo. E eu não entendia porque algumas pessoas se afastavam do Evangelho. Provavelmente Pedro também se sentiu assim. Quando ele foi chamado, ele deixou tudo e seguiu a Jesus.
Jesus o encontrou, ele e o irmão dele, pescando, e disse: segue-me. Então ele foi, deixou tudo aquilo que ele estava fazendo, assim como quando Jesus também nos chamou, nós também deixamos tudo e escolhemos segui-lo de todo o nosso coração. E a gente começa como Sansão, muito forte, nada nos abala, nós estamos firmados na rocha, nada pode nos tocar, porque eu sou mais vencedor em Cristo Jesus. E quando me deu a primeira oportunidade para pregar, a minha palavra foi sobre fé, foi sobre acreditar, foi sobre entender a vontade de Deus sobre a vida da gente, e que nada poderia nos tocar, e que nada pode nos tocar. Mas o tempo passa, e os testes para aquelas palavras que nós afirmamos, para aquelas palavras que estão dentro do nosso coração, vêm na vida da gente. E os testes, eles vêm sutilmente. E alguns pequenos testes você consegue vencer, porque eles vão te treinando para algo maior, para algo que vai te testar lá na frente, e provavelmente alguns deles você não vai conseguir passar, muitos vão passar. Eu diria que é como aqueles peixes que nadam contra a maré, que muitos vão indo, uns ficam pelo caminho, mas outros vão até o lugar apropriado para botar seus filhotes ali. E Pedro também era assim. Ele tinha toda a convicção, ele tinha toda a dedicação. Provavelmente ele era um cristão que as pessoas falam: não sei por que Jesus quer essa pessoa com ele, mas ele era uma pessoa totalmente dedicada a Jesus, cheio da temperança, cheio das coisas que eram próprias dele, mas Jesus chamou 12 pessoas que eram totalmente diferentes umas das outras, que são provavelmente um reflexo daquilo que somos nós aqui. Provavelmente aqui tem Pedro, provavelmente aqui tem André, provavelmente aqui tem pessoas cuja personalidade vão se identificar com alguns desses discípulos. Todos nós queremos ser João, aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, ou Tiago. Nós queremos ser aquele que está próximo de Jesus o tempo inteiro. Pedro era chamado para as reuniões particulares de Jesus. Jesus o chamava e o ensinava. Até no momento em que Pedro, se achando forte e mostrando toda a sua fidelidade a Jesus, então Jesus vem a Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Porque Pedro precisava conhecer um pouco mais dele mesmo, e algo que Jesus já sabia, mas o Pedro não sabia. E muitas vezes nós não sabemos em nós aonde nós podemos ser tocados de maneira diferente, e que vai nos levar a um momento de total constrangimento, e que a gente poderia imaginar que não seríamos capazes de fazer tal coisa que fizemos. E quando Jesus fala isso para Pedro, ele não acredita que ele poderia fazer aquilo. Porque antes, quando foram pegar Jesus para o prender, ele pegou a espada, ele quis enfrentar as pessoas. Jesus disse: Pedro, guarda a sua espada. Ele se mostrou uma pessoa que tinha coragem, ele se mostrou uma pessoa que ia para cima, que caía para dentro
e que não tinha medo. Provavelmente ele olhava para dentro de si e dizia: isso comigo não vai acontecer. Quando Deus mostra as fraquezas dos seus filhos nas Sagradas Escrituras, de Davi, de Sansão, de Pedro, de Judas, de Ananias, de Safira, ele mostra pessoas comuns que teve atitudes diferentes diante de situações vergonhosas pelas quais passaram e puderam seguir em frente depois de terem tomado uma atitude certa. E eu, no começo da minha fé, eu era Pedro, totalmente crente, totalmente da oração, não era do reteté, mas cria. Sei que Deus fala por profecias, pela sua palavra, pela oração, pela imposição de mão. Tive vários momentos em que eu impunha as mãos e doentes eram curados. Tive momentos de oração na minha casa em que eu falei assim: Pai, em nome de Jesus, e de dentro do banheiro o demônio saiu, acendeu a luz da casa, bateu a porta e saiu correndo. Essas experiências eu tive. Tive experiência de uma pessoa falar: como é que é o nome dele? Eu falava assim: o nome dele é Jeová, o nome dele é Jesus. E a pessoa ia se afastando e se arrupiando, falou assim: esse camarada tem alguma coisa. Cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de virtudes, cheio da palavra, cheio de confiança, caminhando dia a dia, minuto a minuto. Até que um dia vem uma prova maior. Uma prova maior, desta semelhante a que Jesus disse a Pedro: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Eu escutei uma palavra que a mim foi dita a mim. Eu sei que quem falou pela voz do diabo, mas aquilo entrou dentro do meu coração como que se estivesse mexendo com a minha masculinidade. E tivesse pensando: será que pensa que porque eu estou na igreja eu não sou homem? E como diz lá em Tiago, aquilo entrou aqui, fez morada aqui. Então aquele homem que estava orando, que estava jejuando, que estava cantando, que estava tocando, e que quando abria a sua boca em ministração de louvor várias e várias vezes, via a igreja chorar, via a igreja receber a sua ministração. Os irmãos sabem que eu não tenho uma voz esplêndida, belíssima para cantar, mas eu tinha uma graça, e tenho hoje, de novo, essa graça, que fazia toda a diferença na hora que eu abria a boca para cantar e para tocar. Eu não entendia, era apenas a ação de Deus naquele momento. E depois que aquilo entrou dentro do meu coração, eu fiz algo que desagradou a Deus. E na hora que eu pratiquei aquela ação, irmãos, foi como sentir Adão no deserto. Eu me vi nu, fraco, sem forças, e
com vergonha. Provavelmente essa ação de Pedro, que a Bíblia diz que depois que ele pratica, que ele fala assim, não, eu não conheço, não, eu não sei quem ele é, não, nunca vi. Provavelmente são ações que a gente também já fez, não com a ação de Pedro, mas com ações nossas que nós fizemos e que nos afastou de Deus, a ponto de nos trazer vergonha, a ponto de não termos forças para orar. E o máximo que a gente faz é chorar. E agora, como é que eu vou achar essa graça de novo? Eu estava tão bem, não percebia que estava bem, deixei uma bobagem entrar no meu ouvido, fazer morada no meu coração e me levar para o buraco. O que Jesus falou era para alertar Pedro, Pedro, eu te conheço tão profundamente, a ponto de você não se conhecer, que vai acontecer isso com você. E provavelmente esse teste que veio a mim foi para mostrar que Deus me conhece muito mais do que eu e que pode me levar a uma situação de constrangimento apenas ou muitas vezes para que eu não confie nas minhas forças, no meu saber, no meu intelecto, para que eu não confie nisso. Porque se há pessoa que podia confiar nisso, seria uma pessoa chamada Eva. Eva, ela não conhecia o que a gente conhece hoje. Ela escutava Deus falar. Ela via Deus falar com eles. E com Adão, provavelmente ela desconhecia ela mesma. Assim como muitos de nós também não nos conhecemos profundamente. E como o salmista fala, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim o quê? Algum caminho. Quem vai ver? Ele pede a Deus para fazer isso. Porque Deus que nos fez, nos conhece muito, mas muito, a ponto de nos mostrar, ou dele mesmo tirar esse caminho mau que há dentro da gente. E me conduz ao caminho da justiça. Então Pedro vai e chora. Pedro vai e chora copiosamente. Diferentemente do seu outro irmão em Cristo, Judas, que também tinha sido chamado por Cristo. Que provavelmente são irmãos que a gente não chama. Porque nós queremos fazer a seleção com os nossos olhos. E Deus seleciona a todos e deixa que essas pessoas, por si mesmos, façam a melhor escolha, que é a escolha de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E então ele chama a todos, não eu porque eu sou melhor, não o irmão Robert porque é melhor, ninguém porque é melhor. Ele chama porque a sua graça nos alcançou. Porque o poder do Evangelho é mais forte do que nós mesmos. E como eu disse no começo, e a gente não entende alguns porquês desse livro fazer tanto sentido para a gente, da oração que é um momento isolado, fazer tanta diferença para a gente, e de abster-se de alimentos também ser algo que dá prazer. É a força do chamado que a gente não compreende. E provavelmente,
Se fôssemos nós, pastor de Pedro, provavelmente nós diríamos: o Pedro, ele não está pronto. Vamos dar mais uns 3 anos para o irmão Pedro, passar ele nos testes de novo para saber se o irmão Pedro está pronto. Aí, se fosse perguntar, irmão Robert, o que você acha do irmão Pedro? O que você acha depois que ele fez aquela ação lá? O que você acha? O irmão Pedro está pronto? Você acha que o irmão Pedro está pronto? Você acha que se a gente chamar ele para uma missão maior, você acha que ele está pronto? O que você acha, irmãos, que a gente ia dizer? Porque ele negou o líder. Ele não negou qualquer pessoa. Se ele falasse, não, esse Judas aí, rapaz, ele de vez em quando eu vejo ele pegar uma moedinha, não tem aquela nica, as menorzinhas que ninguém vê, no nosso tempo chamava de nica, né? Pega a nica e no bolso e vai chupar din-din ali com o dinheiro da oferta. Mas quem ele negou demonstrou tanto amor, demonstrou tanta graça, demonstrou tanta compaixão, e foi o que eu senti quando eu cometi o erro que cometi. Mas graças a Deus que isso aconteceu para demonstrar para mim a minha fraqueza. E muitas vezes, irmãos, isso acontece com a gente, para nos colocar no chão e olharmos para Jesus com uma coisa diferente, dizendo, Senhor, é a tua graça que me basta. É o teu poder que aperfeiçoa em mim nas minhas fraquezas. Senhor, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos nos teriam comido vivo. Se o Senhor não tivesse guardado a minha cidade, que é a minha casa, que é esse templo que sou eu, os meus inimigos teriam me matado. Então é o Senhor que nos guarda quando a gente sai, quando a gente chega, quando a gente faz tudo. É Ele que nos guarda. Então, depois de Jesus ter ressuscitado, e eles estão ali comendo uns peixinhos. Peixe é gostoso, né, irmão? Também gosto. O irmão que quiser fazer um peixe na sua casa e me chamar, eu gosto dele ao molho, mas se fizer frito eu como também, viu? Eu gosto muito de peixe. Então, ali naquele momento de comunhão, que também é um momento específico, né? Vamos fazer aqui algo e vamos trazer aquele irmão que está lá longe para perto. Parece que isso é uma lição, né? Você viu que aquele irmão se distanciou? Se a gente fazer aqui um comezinho aqui, ele vai estar aqui, ele vai chegar e a gente vai abraçar ele de novo. Então, Pedro estava lá nessa situação. E Jesus, sabendo do que tinha acontecido, vai e pergunta para quem? Para o Pedro. Pedro, tu me amas? É como que se Jesus perguntasse, Abraão, tu me amas? Raniele, tu me amas? Fátima, tu me amas? E nós podemos escutar essa palavra de Jesus perguntando para a gente. E eu troco o nome do Pedro pelo nome nosso. Tu me amas? E nós dizemos dentro de nós, sim, Senhor, eu te amo. E o que ele diz? Ele nos dá uma responsabilidade. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das pessoas que você viu que eu chamei. Cuida das pessoas que você viu que correram quando eu fui crucificado, que ficaram com medo. Apacenta as minhas ovelhas.
Então pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Abraão, tu me amas? E eu quero dizer também como Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E ele vai dizer para mim, e como ele disse para vocês também: apacenta as minhas ovelhas. Sabe aquele irmão que não está vindo no culto? Apacenta ele. Leva uma palavra para ele e traga ele para cá. Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus pergunta para nós a terceira vez, como pergunta Pedro: Pedro, tu me amas? Então nós abrimos o coração e dizemos: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu sou falho. Tu sabes que eu sou pó e cinza. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu sou uma pessoa que tem um ímpeto. Tu sabes que eu sou uma pessoa que sou falastrão. Tu conheces todos os meus defeitos. E acima de tudo, tu sabes que eu te amo. Ele não disse que não amava. Ainda que ele tivesse dito de maneira triste, ele entristeceu-se porque ele percebeu que havia algo mais profundo na pergunta de Jesus, que é a mesma pergunta que faz a nós. Que ele nos conhece quando a gente está lá em pensamento e fala assim: por que esse pensamento está vindo na minha mente? Por que eu estou tendo pensamentos que não são bíblicos? Por que eu ajo como uma pessoa que não é bíblica, que a Bíblia diz para não ser assim? Mas Jesus nos pergunta: tu me amas? Tu me amas? E nós precisamos chegar ao nível dessa maturidade, de entender que em meio a todas as fraquezas que nós temos, eu, Abraão e todos nós aqui, todos nós, ninguém está isento. Ainda assim, nós dizemos a Jesus: eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E o nível de maturidade é esse, cada dia, crescendo no conhecimento e na graça, ficando mais firmes e entendendo que nesse dia você precisa de Jesus, porque você não sabe de onde vem a tentação. E o inimigo nos conhece, e ele sabe aonde vai nos atacar. Provavelmente a gente não conhece aquela área. E aquela área que eu fui tentado, eu desconhecia. Eu desconhecia. Mas Jesus ainda me disse: Abraão, tu me amas? Porque muitas vezes lá em casa, quando eu estava sem saber alguns porquês, eu dizia: Senhor, eu não mereço passar por isso, sabendo que estava precisando passar por aquilo, e eu chorava dizendo: eu quero voltar. E quantos de nós já não fizemos isso? Pode ser que não sejam todos. Está aí minha filha, que de vez em quando eu pegava o violão, e a gente ia cantar junto, e a gente ia cantar chorando, lembrando de momentos onde tinha 2 pessoas na igreja, mas aquele violão e aquela voz fazia toda a diferença. E eu queria aquilo. Lembrando onde estávamos só nós tocando, e aquilo fazia toda a diferença. E uma paz que eu não sabia como explicar, tomava conta do ambiente. Mas porque eu dei ouvido a uma coisa que entrou no meu coração, ter aquilo de volta era muito melhor do que ter ouro e prata nas mãos. E então, Jesus
como deu a Pedro a oportunidade de ir fazer a diferença lá na frente, Ele também me deu a oportunidade, e provavelmente deu a oportunidade a vários outros que aqui estão. E eu quero finalizar essa palavra cantando uma canção antiga, que o nome da canção é Pedro. O escritor dessa canção é um daqui de Brasília, que ele é até cego, Walter Júnior, não sei se os irmãos já ouviram falar dele. E aqueles que souberem, cantem comigo essa canção, tá bom?